Fala pessoal, professor Antônio Daldi, passando para bater um papo com vocês sobre atos administrativos. É um tema muito importante em provas que a gente sabe que muitas vezes ele é um calo ali no pé do concurseiro. Eu estou aqui para trazer para vocês algumas dicas, importantes em provas quanto a este assunto tão querido, pelas bancas examinadoras. Muito bem, ato administrativo, pessoal, nada mais é do que uma declaração de vontade, uma manifestação de vontade da administração pública, tá legal? Esta declaração de vontade, ela objetiva a produção de efeitos jurídicos concretos e não abstratos. Então é uma declaração de vontade que vai provocar uma alteração no mundo jurídico. A aquisição de um direito, a extinção de um direito, a alteração de um direito, de uma relação jurídica. Então é para isso que presta, que se destinam ali os atos administrativos. E você, enquanto futuro servidor público, certamente praticará atos administrativos. Vamos supor que você vai lá conceder férias, a alguém que é subordinado lá da sua equipe. Vamos supor que você vai conceder ali uma licença para um servidor público. Vamos supor que você vai conceder, por exemplo, a autorização, para um determinado particular. Você vai expedir ali um alvará sanitário, um alvará para alguém construir ali a sua própria casa. Então, tudo isso materializa isso que nós estamos estudando aqui, que são os atos administrativos. Quando a gente fala em atos, meus amigos, é importante que a gente conheça os seus atributos e os seus elementos. Quando a gente fala em atributo, pessoal, nós estamos falando nas características dos atos administrativos. Já quando a gente fala em elementos, é importante a gente não confundir aí essas duas palavras na hora da prova. Quando a gente fala em elementos, nós estamos falando nas pequenas partes, naqueles pequenos componentes ali dos atos administrativos. A doutrina majoritária nos ensina que nós temos 4 atributos dos atos administrativos, enquanto elementos nós temos 5. E aí nós temos mnemônicos para a gente memorizar cada uma dessas listas. Os atributos dos atos administrativos são os 4, que a gente conhece ali com mnemônico PITA ou PIAT. P de quê? P de presunção, galera. Presunção de legitimidade e de veracidade. É o que eu chamo de 2 em 1. É um atributo que se desdobra em 2. Os atos são presumidamente legais e verdadeiros. Então, a menos que se prove o contrário, eu vou presumir que aquela declaração de vontade, ela foi praticada de acordo com a lei, tá legal? Ela foi manifestada ali de acordo com a lei, então ela é legal, é legítima, bacana? E além disso, eu vou presumir que ela é fundamentada, lastreada em fatos verídicos, presunção de legitimidade e veracidade. E este atributo, ele está presente em todos os atos administrativos. Segundo parte da doutrina, está presente até mesmo nos atos da administração de direito privado. Na sequência, nós temos o izinho da imperatividade. Imperatividade, pessoal, decorre justamente do fato de os atos serem praticados ali sob o regime jurídico administrativo, que é o regime de direito público. Em virtude de estarmos neste ambiente de direito público, o que vai acontecer? A administração vai se sobrepor em relação ao particular. Nós teremos ali uma relação desigual, uma relação vertical com a administração em cima e o particular aqui abaixo. Então, o que vai acontecer? O conteúdo do ato administrativo, o objeto do ato administrativo vai se impor unilateralmente aos particulares. Não precisa nem mesmo do particular concordar, assinar, dar de acordo ali naquele ato administrativo, e o conteúdo do ato irá alcançar, irá se impor à esfera, ao patrimônio de direitos daquele particular. Bacana? Este atributo ele não está presente em todo ato administrativo. Ele estará presente apenas nos atos em que a lei assim disser, e a lei dirá se o ato é imperativo ou não. Seguindo adiante, nós temos o A, no PIAT, no A da autoexecutoriedade, que a gente não pode confundir com a imperatividade. Porque a autoexecutoriedade nada mais é do que a possibilidade que o ordenamento jurídico da administração de executar aquela declaração de vontade, executar o conteúdo do ato administrativo com seus próprios meios, independentemente de um provimento de uma decisão judicial
prévia. Tá legal? Então é a administração agindo com as suas próprias pernas, sem depender de uma palavra prévia do Poder Judiciário. Bacana? Aqui também a autoexecutoriedade ela não estará presente em todo e qualquer ato administrativo. Só fala em autoexecutoriedade quando a lei assim disser, tá legal? Previsão legal expressa ou diante de situações de urgência. Muitas vezes, o administrador público se vê em determinada situação que ele deve tomar ali uma providência imediatamente. Não há tempo ali para ele buscar ali uma decisão, uma autorização, uma homologação judicial. Ele deve agir de imediato para efetivamente alcançar o interesse público. E aí sim, nós teremos lá um ato autoexecutório. A administração executa independentemente de uma prévia decisão judicial. Para a gente fechar aqui os atributos dos atos administrativos, é importante comentar o T da tipicidade. A administração somente pode praticar aqueles atos administrativos previamente tipificados, nominados, previstos na legislação. Tá legal? Então imagine só, eu tenho ali um servidor público, praticou uma infração funcional, bacana. Daudi, posso aplicar aquele servidor público ali a pena de chibatada nele? Posso aplicar aquele servidor público a pena de impedir que ele estacione agora aqui dentro do estacionamento do órgão público? Galera, a resposta é não. Por quê? Porque a administração pública só aplica sanções e só pratica os atos em geral que estão previstos, tipificados em lei. Bacana? E aí nós temos fechamos aí esses 4 atributos dos atos administrativos. Ao lado, grave aí esta caixinha dos atributos e agora vamos adentrar na caixinha dos elementos. E elementos são 5, São 5 que a gente conhece ali pelo mnemônico CFFMO, ou o COFIFOMOB. Legal? Por quê? São 5 de competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Pessoal, para que alguém possa praticar um ato administrativo, e a administração se responsabilizar por aquele ato administrativo, ele deve ser competente para tanto, tá legal? Então, competência é esse primeiro elemento, que é justamente aquela aptidão que a lei confere a determinado órgão, a determinado agente público para praticar aquele ato. Tá legal? Aqui não é competência assim para saber se uma pessoa é boa de serviço ou não, é a competência justamente o poder que a lei confere para a prática daquele ato. Bacana? Ao lado da competência, nós temos a finalidade. Para que eu estou praticando aquele ato administrativo? E a finalidade geral dos atos administrativos será sempre o alcance e o atendimento ao interesse público. Ao lado da competência e da finalidade, nós temos o elemento forma. Nós falamos que o ato administrativo é aquela declaração, aquela exteriorização de vontade, não é? E forma é justamente a maneira pela qual esta manifestação de vontade se exterioriza, ela ganha forma. Em regra, os atos administrativos eles devem ser formais e editados por escrito. Mas admite-se também atos administrativos verbais, sinais, gestos, um apito, Uma autoridade de trânsito dá um apito ali, determina que você encoste, que você pare, enfim. Tudo isso também são formas admitidas de exteriorização daquela declaração de vontade. Falamos aí em 3 elementos até agora, competência, finalidade e forma. E pessoal, qualquer que seja o ato administrativo que nós estejamos diante dele, estes 3 elementos serão sempre vinculados. Não há nenhum tipo de liberdade ao gestor público. Na competência, na finalidade e na forma, o gestor público estará fadado a executar, a cumprir estritamente o que diz a lei. Bacana? Seguindo adiante, nós temos lá os elementos motivo e objeto. Motivo e objeto serão discricionários nos atos discricionários e serão vinculados nos atos vinculados. Motivo, pessoal, é justamente o porquê, a razão, tanto do plano fático quanto do plano jurídico que me levou a praticar aquele ato, a expressar aquela vontade. Legal? Então imagine só, um servidor público se tornou pai, nasceu um filhinho ali do servidor público, bacana.
segundo o artigo tal do estatuto tal, nesta situação ele terá direito a uma licença paternidade, a uma licença maternidade. Então, a razão de fato é o nascimento do filho e a razão de direito é justamente o dispositivo legal que legitima a concessão daquela licença prática daquele ato administrativo. Bacana? E por fim nós temos o objeto do ato administrativo. E o objeto, acaba se confundindo ali com o próprio ato administrativo, é justamente o efeito jurídico esperado com a prática daquele ato. Tá legal? Se eu quero criar uma nova relação jurídica, se eu quero extinguir uma determinada relação jurídica, se eu quero modificar, criar uma nova relação, tudo isso será veiculado por meio do conteúdo do objeto do ato administrativo. Tá legal? Então imagine aí, por exemplo, o ato administrativo de dar posse a um servidor público. Tá legal? Eu vou criar uma nova relação jurídica do servidor com aquela pessoa jurídica para a qual ele vai trabalhar. Bacana? Imagine aí o ato administrativo de exoneração de um servidor público. Opa, eu estou extinguindo aquele vínculo jurídico que ele possuía com a administração. Tá legal? E todas essas alterações no mundo jurídico são viabilizadas por meio deste elemento, o elemento objeto do ato. De tudo isso que nós comentamos, eu gostaria de destacar para você um ponto adicional quanto ao elemento competência. A fonte de competência, como é que eu sei quem é competente para praticar cada ato administrativo? Isso está na legislação, na Constituição Federal, nas leis, lei em sentido estrito e também nos atos normativos em geral. Tá legal? A competência, embora ela seja irrenunciável, irrevogável, imprescritível, a competência ela pode ser delegada como regra geral. E em alguns casos, admite-se também a avocação desta competência. E estes dois assuntos, delegação e avocação, são temas que caem muito em prova, importante que você também conheça. É legal? Como regra geral, o exercício da competência pode ser objeto de delegação. Legal? Eu só estou impedido de delegar as atribuições, segundo a legislação federal, quando estiver diante de uma competência exclusiva, quando eu estiver diante de atos de caráter normativo e quando eu estiver diante da decisão de recursos administrativos. Esses três impedimentos de delegação a gente memoriza por meio do mnemônico cenoura, tá legal? Cenoura sem U. C é de competência exclusiva, NO de atos de natureza normativa e RA de recursos administrativos. Na avocação, um chefe, é isso aí, um superior hierárquico chama para si a competência que é originária de um subalterno, de um subordinado dele. Tá legal? Então eu tenho ali um chefe que sabe que quem é competente para praticar aquele ato é alguém da equipe dele e ele vai lá e naquela situação, excepcionalmente, ele chama para si, mata no peito e fala, olha, agora quem vai praticar este ato administrativo sou eu. Diferentemente da delegação, a avocação é hipótese excepcional. Somente é cabível a avocação quando houver ali justificativa para isso, diante de situações excepcionais, e é vedada a avocação de competências exclusivas. Bacana? E com isso nós encerramos aqui este primeiro vídeo sobre atos administrativos. Espero que tenham gostado, Compartilhe aí com os amigos, curta, comente para que realmente esta mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima.